Nós somos uma legião. Bem-vindos ao Irmandade Nerd. Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd Podcast. Sejam bem-vindos ao episódio 29 do nosso podcast. Aqui é o Marlon. E aqui é o Renan. E puxa aí, Renan, qual que é o assunto da vez? É um dos últimos dessa temporada, né? Sim. Penúltimo, né? Penúltimo assunto. E a gente vai falar um pouco de uma coisa que talvez você esteja fazendo nesse exato momento, enquanto ouve esse episódio. Mas se tiver, por favor, dá atenção, que é usar suas mídias sociais. Tipo, você tá no Twitter aí agora, né? Porque tem muita gente que coloca um podcast e vai no Instagram, vai vendo coisas no Twitter. Gente que consegue fazer multitasking, né? Porque eu mesmo sou horrível em multitasking. Não sei como as pessoas conseguem fazer isso. Não, fazer eu duas coisas ao sou mesmo relativamente bom. Eles dizem que essa nossa geração é muito boa em multitasking. E eu não sei se eu faço parte dessa geração, então, porque eu sou horrível. Tipo, eu tenho que realmente me concentrar em uma coisa por vez, senão eu fico muito perdido. Mas mesmo assim, o multitasking que a gente tá acostumado, quanto mais coisas você faz ao mesmo tempo, menos dedicação você dá pra ela. Então, às vezes, multitasking não é tão bom assim. Tem pesquisas que dizem que multitasking não é lá, essas coisas, não é algo tão bom, mas os millennials adoram fazer isso, né? Coloca um podcast pra ouvir e já tá lá no Twitter junto. Mas o assunto da vez é exatamente isso, né? Um bom podcast de assunto nerd, de tecnologia e tal, não pode deixar de falar sobre a rede social, né? Então, e a gente vai fazer um pouco de tudo nesse episódio. A gente vai falar um pouco de história, de dados, mas a gente também vai falar de assunto importante, tipo a parte do impacto, mas também a gente vai falar um pouco das redes sociais mais acessadas aqui no Brasil e no mundo, o que a gente acha de cada uma também. Então a gente vai estar um pouco... A gente vai discutir sobre o assunto e lá pro meio a gente vai começar a ver até um top 10 redes sociais e top 20 no mundo, né? Algumas redes sociais que eu acho que você nem conhecia que existem aí mundo afora e que são muito populares e que tem isso, né? Tem rede social que é um nicho de um país só, tipo, tem um país que usa muito uma rede social e outros não usam, então tem alguns também que entram numa área meio cinza, que tem gente que considera como rede social e que tem gente que não considera. A gente vai falar sobre isso também, né? Tanto que a gente botou o nome de mídia, porque assim, você vai ver que a gente usa muito mídia social e rede social com o mesmo tema, mas elas têm uma diferença. E a gente vai abrir, inclusive, falando sobre isso, então bora lá pra pauta, né? Bora lá. Então realmente é com essa pergunta que a gente quer começar. Você sabe diferenciar mídia social de rede social? Pois é, as duas coisas parecem bem parecidas, né? Parecem a mesma coisa quando você fala. Mas assim, a verdade, as redes sociais, elas são uma parte das mídias sociais, na verdade. As mídias sociais, elas são redes que são responsáveis pelo compartilhamento em massa de conteúdo e transmissão de informações. Então, qualquer coisa que seja para compartilhar informação, dados, coisas, é uma mídia social. É uma forma de interação entre os seres humanos, né? Se você tá usando para compartilhar, interagir, você tá numa mídia social. Já a rede social, ela é uma parte um pouco menor disso. Ela vai pegar a manutenção de relacionamento, de redes de relacionamento. Sim. Então, assim, ela foca mais em você conectar com outras pessoas. Não é tanto pelo lado de compartilhamento. Tipo assim, o YouTube, por exemplo, ela tem uma conexão de rede de relacionamento, mas as pessoas que você segue, elas geralmente não são conhecidas. Exato. Ela é mais uma mídia social, porque você está tendo compartilhamento de conteúdo, transmissão de informação, do que uma rede social. Do que um Facebook. Eu acho que é o exemplo perfeito é o YouTube mesmo, como separador, né? Do que é uma mídia social, do que é uma rede social. Porque assim, dentro do YouTube, você que está ouvindo esse podcast agora no YouTube, você tem a seção de comentários aqui embaixo, onde você pode interagir com outras pessoas e tal. Mas tipo, quando você pensa em uma rede social, logo vem na mente Facebook, né? Como sendo a rede onde você vai se comunicar com seu tio chato que deixa aquela foto, que deixa aquele comentário chato em toda foto sua. Você pensa no Twitter, que é um microblog, inclusive, né? Eles nem usam o termo rede social pro Twitter. Eles chamam o Twitter de microblog. Ele é um blog pra você postar ideias. Foi assim que ele surgiu. Na verdade, ele surgiu sendo outra coisa, né? Ele surgiu sendo uma intranet dentro de uma empresa. Então é bem maluco essa história, mas tem essa diferença de mídia e rede. Tem gente que confunde, mas tem suas diferenças. Mas assim, mesmo com essa diferença, você vai ver que ambas acabam sendo usadas para a mesma coisa.
usa dos dois termos às vezes, né? Então... É uma coisa muito engraçada, porque parece até que eu tô repetindo coisa, porque a gente já falou essa mesma frase em outro episódio, que foi a questão de bug e glitch, né? A mesma coisa, que a gente, são coisas diferentes que as pessoas usam meio que intercambiáveis. Sim, e a mesma coisa aqui, você vai ver gente usando mídia social pra falar mesmo, ou às vezes é uma mídia social, mas não é uma rede, mas chama de rede mesmo assim, então... meio que os dois termos já se confundiram hoje. Então não estranhe se a gente foi falar sem querer uma rede social quando era pra ser uma mídia social. Sim. E atualmente a gente tem nada mais, nada menos de que 3 bilhões de usuários ativos nas mídias sociais. 3 bilhões, quer dizer, o mundo tá chegando em 8 bilhões? A gente tá em o quê? 7.7, né? 7.8, acho. É um pouco menos da metade. É muita gente mesmo que tá em mídias sociais. E assim, é claro, você tem que pensar que em países de terceiro mundo é um pouco mais difícil ter acesso a mídias sociais, né? Você tem que ter um celular, um computador pra ter acesso a esse tipo de coisa. Sim, e você tem que lembrar que, na verdade, não é todo mundo que tem acesso, né? Então, essa falta de acesso, a facilidade com tecnologia, por exemplo, também, várias coisas que são barreiras que impedem isso, mas... A sua avó, por exemplo, talvez não esteja no Facebook, a minha avó está, acredite se quiser, minha avó tem o WhatsApp. Mas não é toda senhor que acima de, sei lá, 50, 60 anos que tem essa disposição de aprender a usar um celular, um smartphone. Aqui em casa eu vi os dois exemplos. Minha mãe, quando ela era viva, ela que me ensinou, aprendeu o computador e me ensinou bastante do que eu sei. Enquanto isso, meu pai, não quer aprender nada. Então, eu tenho os dois lados. E assim, realmente, você vai ver, acho que no último ano foram 70% das pessoas que acessaram a internet. 70%? E acessaram, das pessoas que tiveram algum acesso a computador e tal, acessaram redes sociais. Sim. É isso que eu quis dizer. Então, dá pra imaginar. Outro número considerável de gente. Outro dado que é bastante interessante é que o brasileiro é o segundo povo que mais usa redes sociais. Isso. Pior que eu já tinha ouvido isso e é verdade, mano. O brasileiro gosta muito de uma rede social. É inacreditável como a gente gosta. E o pior é que o brasileiro gosta de rede social ruim ainda, né? O brasileiro gosta de Facebook, gosta de... Porque, sério, eu sei. A gente tá no episódio de rede social e eu não vou ficar te passando pano. Eu acho o Facebook uma bosta. Eu acho horrível. Lá sério, fora, tem muita gente lá fora que considera Facebook coisa mais pra galera mais velha. E o WhatsApp se tornou uma rede social mais jovem. E mesmo assim, nem todo mundo usa o WhatsApp. O Twitter eu acho que seria uma rede social mais jovem. Acho que até o Instagram se tornaria um... O Facebook, velho, ele virou mesmo uma rede social de gente velha. Mano, eu não uso o Facebook faz muitos anos. Faz uns 3 anos. Eu acho que a única coisa que às vezes o Facebook me serve é pra de vez em quando mandar aquela notificação, tipo assim, hoje é aniversário de quem? Ainda mais agora na quarentena Às vezes nem isso, sabe? Ainda mais agora na quarentena que, você já perde a noção de que dia é da semana, que dia é do mês, aí é bom às vezes isso só por isso. Sério, o Facebook virou um grande lembrete de quem está fazendo aniversário, é isso. E assim, 90% das pessoas... Como 90% dos amigos lá você nunca nem viu na vida, 90% dessas notificações são inúteis também, né? Então... Mas assim, como a gente tava falando, a gente é o segundo povo que mais usa rede social. O brasileiro tem uma média de 3 horas e 25 minutos na rede social por dia. Por dia, não é por semana, por dia, 3 horas e 25 minutos. Sério, isso é muito tempo, cara. Se você tá 24 horas acordado, quer dizer, acordado não. Tem um cálculo. Se você dorme 8 horas, só sobra 16, né? Dessas 16, 3 você já tá passando em rede social. Então, você fazer esse cálculo, você dormindo 8 horas por dia, essas 3,25 é praticamente 20% do seu dia. 20% do seu dia. Caraca, velho. Pouco menos, mas arredondando, né? Quem que é o país que mais usa rede social? É a China? Filipina. Filipinas, na verdade. Nossa, Os filipinos, eles ficam um pouco na frente da gente com um pouco mais de 4 horas por dia. Nossa, os filipinos, não imaginaria isso. Dá pra ver que puxa pros países de terceiro mundo, né? Por algum motivo, o país de terceiro mundo gosta de passar um tempo em rede social. Não sei se tem alguma correlação nisso. Países emergentes, pra não dizer terceiro mundo, porque, né, sei lá. Mas assim, acho que é muito engraçado que a gente tá nesse mundo, mas a gente nunca sabe como surgiu, né? Acho como que nasceu essa como é que começou?
Na verdade, as redes sociais e as mídias sociais, elas eram os primeiros passos de vida por volta de 94 e 95. Sim. Ou seja, ela nasceu praticamente junto comigo. E com você também. E 2 anos antes da gente nascer. Eu nasci em 96, então. Eu sou de 95, então eu nasci junto. E assim, e ela nasceu com o surgimento de algumas comunidades online em alguns sites como theglobe.com, tripod.com e o Yahoo GeoCities, que eu acho que dos três foi o único que eu acho que eu cheguei a ver alguma coisa antes de morrer. Só que o Yahoo GeoCities, quando eu vi, ele já tinha dado uma mudada completa de direção, né? Mas esses 3 sites e os outros que surgiram lá em 94, 95, eles buscavam interação de pessoas em chat e eles incentivavam a divulgação de dados pessoais e ideias através das páginas pessoais. São os avós das redes sociais, né? Os avós aí de Facebook, Twitter, Instagram eram theglobe.com, tripod.com e Yahoo GeoCities. E o mais engraçado é que eles incentivavam a divulgação de informações pessoais. Hoje em dia isso é completamente oposto. A gente incentiva a não divulgar dados pessoais, mas as pessoas divulgam igual, né? De tentar divulgar o menor quantidade possível, né? E mesmo assim o Facebook sabe da sua vida inteira já. E assim, uma das primeiras redes e mídias sociais que ia ser mais próxima dos padrões que a gente conhece hoje em dia foi em 97, que surgiu, que chama 6degrees.com. 6degrees.com, 6 degraus seria? Não, 6 graus. É porque 6 degrees vem de 6 degrees of separation, né? Os 6 graus de separação. Sim. Da teoria. É verdade. Que realmente... todas as pessoas do mundo estão separadas. Pra mim que era 5, não sei. Agora eu tô confuso, mas são enfim. São 6 graus de separação. São separadas por 5 graus de separação, tipo, entre todas as pessoas que estão vivas, né? Então, e era uma das primeiras que encorajava as pessoas a realmente conectar com amigo, família e conhecido. Então, tipo, você registrava alguém como parente, a pessoa recebia convite pra entrar se ela não tivesse. Se ela tivesse, era adicionada. Mandava um e-mail, porque na época, antes de rede social, era isso que tinha, né, pra conversar. Era e-mail. Aí tinha lá os chats, sei lá, MSN, esses foi depois ainda, de certa forma. Isso foi bem depois, sim. Mas nessa época aqui era e-mail mesmo. Era a única forma de se comunicar mesmo, era e-mail. E agora a gente tem um pouco da linha do tempo, né, das coisas que aconteceram, né? Começando realmente com o surgimento da 6 Degrees, que é marcado como a primeira rede social mais próxima do que a gente tem hoje em dia. Sim. Foi em 97. E aí em 2002 teve o Friendster, que eu acho que se você for mais ou menos a gente não vai lembrar. Nunca ouvi falar do Friendster. As próximas duas que lançaram em 2003, acho que a maioria vai lembrar. A primeira foi o MySpace. Que mais tarde virou um negócio de música hoje, né? Ele é uma rede social de música. Ele meio que se perdeu, vamos dizer assim. Se perdeu total mesmo no caminho, se virou outra coisa totalmente diferente. E a outra rede social que chegou nesse ano, em 2013, foi o LinkedIn. LinkedIn, que é a rede social famosa de business, né? Do pessoal aí. É a maior rede social, na verdade, da questão profissional. E acho que em 2004 chegou a rede social que provavelmente deve ter sido a primeira rede social de muita gente aqui no Brasil, que é o Orkut. Eu diria que foi o ano em que saiu as 2 maiores redes sociais da história, né? São as 2 maiores, só que uma chegou primeiro. Ela teve seu auge primeiro, né? E a outra chegou pra tirar a primeira do auge. E a primeira que lançou em 2004 foi Orkut. Que acho pra quem acha não perdeu tempo no Orkut, marcando seus símbolozinhos dos seus amigos, né? Dando depoimento lá nos murais alheios, usando os aplicativos de altos joguinhos, tipo Poke lá, Poke não sei o que, o jogo da Fazendinha, enfim, belos tempos do Orkut. Pra quem não sabe, é mais antigo do que eu lembrava, porque eu não lembro de ter vivido a época do Orkut em 2004, eu lembro de 2010, assim, então eu acho que eu já peguei o fim do Orkut mesmo. Não, eu lembro de ter pegado bem recentemente, mas lá pra 2007, 2008. Foi quando teve o boom no Brasil, foi por ali mesmo. Mas nesse mesmo ano teve outra, né? E lá mas antes disso, uma coisa que eu adoro lembrar que tinha lá no Orkut era o clássico Sou Fã, que era uma estrelinha, a carinha que era da questão confiável, que era confiável, muito confiável, super confiável. Tinha tudo isso. Aí tinha o cubinho de gelo, que era legal, muito legal e super legal.
É porque é cool, né? Cool de gelado. Dá pra entender em inglês, mas em português não fazia nenhum sentido. E o coraçãozinho que era sexy, muito sexy e super sexy. Sim. Eu acho que é uma das coisas que devia trazer pro Facebook, porque era muito bom. Só que não. O Facebook inventou o like, que começou com like, aí virou o coraçãozinho. Aí recentemente eles colocaram aquele que é o abracinho, né? Eles tentam fazer algo parecido, mas nunca vai ter o mesmo impacto. E o Facebook surgiu no mesmo ano que o Orkut, né? Em 2004. Também, só que nessa 2004. época ele foi só pra galera de Harvard. Ele foi uma rede social criada em Harvard. Como é que é a história exatamente? Era pra decidir quem era a garota mais bonita da faculdade, um bagulho assim, né? Não lembro, faz muito tempo que eu assisti o filme. Mas assim, tem o filme A Rede Social, pra quem não assistiu. É um filme que a gente falou sobre ele no episódio CGI. Porque é um filme que surpreendentemente tem muito CGI nele. Não sei como, mas tem muito CGI em A Rede Social. E assim, nessa época, ela não estourou tanto nessa época justamente por causa disso, né? Ela foi feita pra faculdade de Harvard. Era pra ficar naquele núcleo fechado. Era uma intra-rede, digamos assim como o Twitter também foi no seu início, né? Era pra uma instituição só. E aí, em 2005, é o começo de fim de e o nascimento de uma gigante, né? Sim. Em 2005, uma das primeiras coisas que aconteceu foi o MySpace sendo vendido por 580 milhões de dólares. 580 milhões, meio bilhão aí de dólares. E foi realmente o começo da queda do MySpace, foi com essa venda. Foi. E praticamente nesse mesmo ano surgiu outra, aquela que talvez você esteja ouvindo nela agora, que é o YouTube. O YouTube, né? O grande YouTube surgiu em 2005. Que esse ano completa 15 anos. Já. 15 anos, não parece, sei quando, deixa eu até conferir. Anos. Eu acho que é eu não sei quando é a data, mas se eu não me engano é setembro, outubro, é agora finalzinho do ano. Justamente, é isso que eu tava tentando lembrar. Acho. Não, já foi. Pelo menos a empresa. Esse aqui, peraí. Foi a empresa. A empresa foi fundada em fevereiro de 2005. Fevereiro, não é quando eles comemoram. Eles comemoram quando a Google comprou, se eu não me engano. A Google comprou em novembro de 2006. Então eu acho que eles costumam comemorar em novembro. Eu sei que é no final do ano, mas enfim. Mas o lançamento mesmo foi realmente 14 de fevereiro. Em 2005, né? Com o primeiro vídeo lá, o famoso Mia Dezu. Tá até hoje esse vídeo aí no YouTube, você pode assistir. O primeiro vídeo da plataforma. Que ele lá foi o criador do YouTube, né? Ele vendeu pra Google. Não sei se ele se arrependeu de ter feito isso, porque... né, o YouTube vale alguns bilhões hoje, então... E em seguida, no ano seguinte, 2006, Facebook passou a deixar de ser uma coisa de Harvard para ter operação mundial. Então ele deixou de ser aquela rede social que era só para estudantes de Harvard, passou a ser a rede social que o mundo inteiro começou a usar. Apesar que aqui demorou para chegar, né? A gente vai até comentar mais disso pra frente. Demorou um pouco até ele começar a ganhar inércia, digamos assim. No mesmo ano surgiu uma outra também que é a minha rede social, praticamente. Que é a rede social mais jovem, juvenil, que é o Twitter. Twitter, eu não sei se é a rede mais jovem, eu acho que é a rede das pessoas mais chatas, eu acho, mas ainda assim, deve ser por isso que eu tô lá também. Eu tô lá... o Twitter eu tô lá nasceu tem 11 em 2006, anos já. Né? Mês que vem eu completo 11 anos que eu tô no Twitter. 11 anos? Caraca. Eu tô no Twitter desde 2011, então... Caraca, faz 9 anos que eu tô no Twitter. Eu acabei de perceber também que é muito tempo. Caraca. E assim, o Twitter também demorou um pouco pra estourar. Ele chegou a estourar mais ou menos só lá pra 2010. 2010 pra frente, né? Acho que a queda do Orkut fez nascer muitas... Foi quando o Facebook começou a estourar, em 2010. Eu entrei um pouco antes, né? Eu entrei em 2009, mas foi realmente... A queda do Orkut meio que fez outras levantarem no lugar dele. O que eu esperava que acontecesse com o Facebook, mas não parece que vai acontecer. Uma coisa que muita gente esperava era isso, ter acontecido já com o Facebook, mas o Facebook parece que meio que chegou pra ficar. Vai ficar mesmo. Vai ser a rede social de todo mundo que fica velho. Vai ser assim, você tá novo, você usa o Twitter, aí você tem uma transição pro Instagram e você tem uma transição pro Facebook. É isso.
E aí a gente tem um salto de tempo aí, né? Porque não teve nada muito grande na história das redes sociais em 2007, 2008. É engraçado isso, não teve, realmente não teve nenhuma rede social grande que surgiu ou que tenha acontecido algo importante em 2007 e 2008. Então a gente pulou pra 2009. Em 2009 a gente tem duas coisas grandes, né? Não são duas surgindo. A primeira coisa é o YouTube, que começa a passar a ter 1 bilhão de vídeos visualizados por dia. Por dia, 1 bilhão de vídeos. Então, que não é nada perto do que acontece hoje em dia. Que é nada perto de hoje em dia, sim. Isso aí eles devem conseguir em quanto tempo agora? Menos de 1 hora? O que? 1 bilhão de vídeos visualizados por dia? Eu acho que, pelo que eu sei, ele sobe 1 bilhão de... tem um negócio assim, a cada segundo sobe 1 milhão de vídeos, uma coisa assim. Então, é um número muito maior do que esse, sem dúvida. Eu não sei exatamente os valores, mas é um número muito maior do que esse, sem dúvida. Olá, aqui é o Marlon do futuro para corrigir essa informação que eu tirei do meio da minha bunda durante a gravação desse episódio. Só para corrigir os dados que eu disse ali, atualmente são 30 milhões de visitantes que o YouTube tem por dia, e esses 30 milhões de visitantes somam mais ou menos 5 bilhões de vídeos assistidos por dia, então são 5 vezes mais do que isso naquela época. E um último dado interessante aqui, 300 horas de vídeo que são subidos por YouTube a cada minuto, tá certo? Então vamos continuar agora com o episódio. E outra que surgiu, que essa também é outra que veio pra ficar, foi o WhatsApp. Sim, em 2009. Pra mim que o WhatsApp era mais depois, mas é de 2009. É engraçado como todas as redes sociais elas surgem e elas ficam um tempo assim, sem ninguém ligar pra elas muito, né? E aí de repente elas estouram por algum motivo. Em 2010 a gente só teve uma coisa assim muito grande, que foi a criação do Instagram, que é outra também que veio pra ficar. Realmente tá aí há bastante tempo. Eu acho que é a segunda rede social que eu mais uso, o Instagram mesmo. E olha que eu posto pouca foto, assim, eu posto uma foto por mês lá. Eu acho que eu posto mais stories, se bem que ultimamente também desanimei de Instagram e parei de postar tantos stories, mas eu gosto de ver outros stories de outras pessoas. Eu tô consumindo menos Instagram hoje, mas é uma rede social que volta e meia eu tô lá e eu gosto dela. A outra que veio em seguida, no ano seguinte, foi um ano que eu acho que mais aconteceu coisa, né? 2011 foi o ano das redes sociais, que foi uma atrás da outra aqui. E a maioria das coisas tem a ver com uma que já existia, que era o Facebook. Sim. Que foi em 2011 que o Orkut ele perdeu o posto de rede social mais utilizada no Brasil para o Facebook. Sim, em 2011. Então o Orkut durou o quê? 2004 até 2011, 7 anos aí na liderança até perder esse posto. O Facebook que foi criado lá em 2006, né? 4 junto com o Orkut. 5 anos antes. Então em apenas 5 anos ele conseguiu passar o Orkut. Orkut, que inclusive é uma rede social feita por um cara que se chama Orkut, né? O sobrenome dele é Orkut. O Orkut morreu em 2013, eu acho. É isso? Quem? O Orkut? 2014. Não a pessoa que fez o Orkut. Não é uma pessoa, a rede social. Você falou, o Orkut morreu em 2013, eu falei, não, como assim? Não sabia. Não, ele tá vivo ainda. Mas a rede social mesmo, quando passou a ser da Google, né? Quando passou a ser da Google, ela morreu mesmo. Que é surpresa, né? Porque a Google não mata tanto projeto assim. Só uns 10 por ano, quase. O Stadia é o próximo, tá? Caso vocês não saibam. Já dando um spoiler aqui. Outra coisa que o Facebook fez em 2011 foi comprar o Instagram. Sim, por mais de $1 bilhão. Né? $1 bilhão. Quer dizer, já é o dobro do valor qual que tinha sido a via da anterior, o MySpace, né? Foi por volta de bem $1 bilhão. Então o Instagram já valia o dobro em 2011 e foi comprado pelo Facebook. O Facebook que começou a virar uma empresa de comprar outras empresas, né? Começou a virar uma Google também, porque ela também comprou o WhatsApp depois, né? E assim, a última coisa que aconteceu desse ano foi o surgimento de uma rede social chamada Pictabu. Provavelmente você tá perguntando assim, que diabos é isso, né? Pictabu? Mas Pictabu era o nome original do Snapchat. Tá, tô lendo agora aqui. Snapchat se chamava Pictabu. Nossa, que nome estranho. Ele surgiu com esse nome e por isso que muita gente não conhece na hora que eu falei Pictabu. Snapchat tá aí uma rede social que eu também nunca entendi. Eu juro que eu tentei usar. Tempo, aí eu saí também. Cara,
que bizarro aquilo é. É uma rede social estranha, só isso. Tipo, e é engraçado como, de certa forma, o Snapchat inventou todos os stories, né? Stories que a gente tem em tudo quanto é lugar hoje. Aqui no YouTube, se você tá assistindo no YouTube, tem stories. Facebook tem stories. O WhatsApp passou a ter algo parecido, que é o status, né? Que é o status no WhatsApp. Aí o Twitter falou e fez a versão deles, que é o Fleet, que lançou esse ano. E tudo isso surgiu por causa da ideia do Snapchat. E engraçada a história, porque o Facebook chegou no Snapchat e falou: vocês querem vender a empresa de vocês? A gente tá disposto a comprar. O Snapchat falou: não quero. Aí ele fala: tá bom, vocês não vão vender, eu vou simplesmente copiar a sua ideia. E eles copiaram. Pra tudo, que era coisa que eles tinham. E assim, aí a gente vai ter um marasmo aí de uns 2 anos que não acontece nada também, de novo. Sim. E a próxima coisa que a gente vai ter em 2014, que é o boom do LinkedIn. O LinkedIn começa a estourar mesmo em 2014. Que ele ultrapassa 300 milhões de usuários. E aí que ele tem o boom dele no mercado. E também é o ano que, como a gente já mencionou, é a morte do Orkut. Foi quando acabou. Foi 2013 ou 14? 14, setembro de 2014. Eles avisaram tipo um ano antes, né? Ficou tipo um ano avisando: vai acabar, tá? Salva suas coisas aí, porque a gente vai fechar, apagar as luzes aqui, então. E aí a gente acha que ficou tipo um cemitério por um ano também. Você podia entrar, mas não tinha como, né? Fazer quase nada. Foi o último ano deprimente da vida do Orkut. 2015, o que a gente tem de especial da história é o Snapchat virando febre, né? Foi realmente quando o Snapchat estourou. Do nada e sem motivo também, porque eu também não consigo entender essa rede social. E não ficou muito tempo, né? Que em 2016 aconteceu o que você falou, né? Eles tentaram comprar o Snapchat, eles não queriam vender, criaram o Instagram Stories e com isso o Snapchat começou a despencar. Então, ele durou um ano quase. Sim, é o caso de que você tem que realmente saber quando tá na hora de vender a sua empresa que você já faturou um monte ou não. Foi a chance que o Snapchat teve de... Hoje o Snapchat poderia integrar a família Facebook, Instagram, WhatsApp, mas eles preferiram não vender e talvez tenham se arrependido, porque não tinha uma patente sobre o que eles tinham criado, que era a ideia de Stories, algo que desaparece depois de alguns minutos ou de 24 horas. Eles simplesmente foram lá e copiaram. E o Snapchat ficou tipo chupando o dedo. Porque... E foi aí que caiu e começou a cair o Snapchat. E tem gente que usa até hoje, mas tá lá. Eles tiveram uma leve ressurgência ano passado, mas mesmo assim... Foi super de leve. Em 2017 a gente tem dois marcos, um estranho e o outro esperado. O primeiro estranho é que o número de usuários do Twitter ele começou a parar de crescer. O Twitter meio que parou de atingir talvez por causa do número de bots que tem lá, né? Porque, caramba, que rede social que tem bot realmente é o Twitter. É difícil saber se você tá... Quando envolve política, é difícil saber se é gente real falando os comentários ou se é bot falando. Você tá lá com não sei quantos seguidores, do nada some uns 3, é porque era bot. Sim. Outra coisa que atingiu, que essa aqui ninguém foi surpresa, foi o Facebook atingindo 2 bilhões de usuários, né? Sim, 2 bilhões, quer dizer que dá para dizer o quê? Que a cada 7 pessoas, 2 têm... Facebook é um número absurdo mesmo, assim. Claro, eles falam 2 bilhões de usuários. Vai saber quantas pessoas criaram 2 contas. A minha tia mesmo deve ter 5. Então... Ou então aquelas pessoas que tem a sua... Aqueles casais que tem a conta de casal e tem as individuais. As contas de casal no Facebook tem que acabar, mano. Aquilo tem que acabar, não é possível. A pessoa não tem um mínimo de noção. Não, mas é sério, eu tenho tia minha que eu acho que já fez, assim, sem brincadeira, umas 5 contas, porque esquece senha e vai lá e tem que fazer uma nova, né? Sério, eu já aceitei umas 5 vezes a mesma tia no Facebook. Aí você entra no perfil, tem, tipo, tia, tem 5 vezes a mesma pessoa lá no Tem, exatamente. Se eu procurar o nome dela, aparece 5 perfis diferentes. E é como a gente falou, o Facebook virou rede social de velho. É isso, o Facebook é rede social de velho. Ninguém mais da nossa idade usa Facebook. Eu uso o Twitter, muito mais do que qualquer outra coisa. Eu uso o Instagram. E o Facebook, por algum motivo, ele ganhou esse sucesso imenso. Tem 2 bilhões de usuários, mas é tudo gente com mais de 40, eu acho. A última coisa que a gente tem aqui na timeline, mas tem algumas coisas a mais que aconteceram depois, é que o WhatsApp Business ele foi lançado em 2018.
Ele já tá aquele WhatsApp pra empresas, né? Ou pra pessoas que têm seu próprio negócio. Aquelas que você manda mensagem pra pessoa e ela responde uma mensagem automática se for depois do horário comercial. Uma coisa que a gente pode adicionar aqui nessa timeline que a gente não tem é o surgimento do TikTok ano passado, né? É verdade. Que é ano passado, né? Nem parece que... foi parece que finalzinho daí há muito de mais 2018, tempo. Começo de 19, eu acho. A gente pode falar assim. Ele é uma exceção à regra, porque como a gente viu aqui, as redes sociais, elas têm uns 5 anos de esquecimento, né? Ninguém liga muito pra elas e aí elas têm o seu boom, mas o TikTok, tipo, do nada lança e caramba, explodiu, né? E acho que por ser uma empresa chinesa, talvez seja a explicação, né? Ele também tem muita história por trás. Quando a gente for falar mais específico dele, dos tops, eu vou chegar a contar mais um pouco sobre isso. Agora vamos falar um pouco da parte mais séria desse episódio. Vamos falar um pouco de impacto. E também o que a gente pode fazer, né? Um dos primeiros impactos que muita gente aponta é o que eles chamam em inglês de social displacement, ou deslocamento social, em português. Assim, esse impacto não é coisa nova, não é coisa criada da rede social, já que tem, tipo, a galera fala que esse impacto vem de 100 anos atrás, quando apareceram os telefones. Sim. Mas ele cresceu agora com as redes sociais, e esse social displacement, ele é a redução do tempo gasto em interação cara a cara, já que a gente tem comunicação a longa distância e muito mais prática, né? Sim. Não, totalmente. O deslocamento social é como as pessoas hoje não interagem mais, né? Umas com as outras, pessoalmente, fisicamente, elas estão sempre interagindo como nós estamos fazendo nesse exato momento e como foram a maioria das nossas interações, né, Renan? Porque, tipo, a gente se viu o quê? 3 ou 4 vezes até hoje. E todas as outras interações que a gente teve foi por distância, foi porque, né, porque eu moro no oeste do Paraná, quase no Paraguai, Argentina. Você mora no meio de Minas Gerais, lá em Itabirito, em volta de Belo Horizonte, são o quê? 1.500 quilômetros entre nós. Por aí. E agora, nesse momento, tem uma pandemia acontecendo. Quer dizer, esse ano a gente não vai se ver, sem dúvida. O próximo encontro nosso provavelmente ia ser BGS. Ia ser em outubro, não vai ser mais, então acho que a gente se vê só ano que vem mesmo, né? Então, meio que esse deslocamento social, que hoje a gente pode chamar também de distanciamento social, né, na quarentena, é um fenômeno que a internet proporcionou e, como você disse, vem bem antes do que isso, vem lá da época do telefone, há 100 anos atrás. Que do telefone, eu sempre lembro aquela clássica cena de série da década de 80 e 90, que eles faziam que a mulher ficava fofocando no telefone. Que os fios do telefone tinham 5 metros de distância, assim, pra pessoa andar pela casa. Ou então a mulher ficava sentada no móvel conversando com a amiga, aquela cena, tipo, hiper mega estereotipada de série da década de 80 e 90. Tem exatamente essa imagem. É tipo isso mesmo. É muito estereótipo. E que foi substituído pelos smartphones que a gente tem hoje, né? Não é muito diferente também. Uma coisa bizarra que a gente vai ter é que muita gente, tipo assim, isso é uma coisa que eu acho bem óbvia da gente perceber, né? Que isso realmente aconteceu, mas tem pesquisadores que eles refutam essa ideia. E assim, eles fizeram alguns testes, eles tipo fizeram a galera ficar com abstinência de redes sociais e perceberam que não teve mais um ganho na relação, mas assim, tem vários fatores que eu já vi de falha só de ler a explicação da pesquisa, né? Tipo, a galera continua com acesso à internet, mesmo não tendo acesso à rede social. E assim... Foi tipo tentando provar o contrário, que rede social não causa deslocamento social. Mas mesmo assim, as pessoas continuaram com internet na pesquisa. E eu acho que assim, o impacto que a gente tem não é porque a pessoa usa a rede social, é porque a rede social ao longo dos anos criou esse distanciamento. Sim, Então não é uma coisa assim, vou te cortar uma semana de internet aqui, eu vou começar a sair com todos os meus amigos. Não é assim que funciona. E assim, outro teste que foi feito com jovens nos últimos anos do ensino médio lá nos Estados Unidos, chegou à conclusão que eles tendem a interagir 1 hora a menos pessoalmente, e eles tendem a se sentir mais solitários e a perder o foco de algumas atividades. E assim, é normal, né? Se eles ficam sem celular, você diz? E é normal, é o clássico, igual a gente tá aqui, tipo, aí do nada toca uma coisa, recebe uma mensagem de celular e você vai ler a mensagem do celular, se distrai. E é realmente. Não, tem vezes que eu pego o celular pra olhar que horas são e eu
Quando vê, eu tô no Twitter, tipo, quase que no automático, assim, você pega o celular na mão É aquela pra clássica fazer coisa uma que coisa e você... você faz outra. E você faz 30 outras, acessa o Facebook, confere o Instagram, pesquisa uma música e desliga o celular, bota no canto e lembra que não fez o que você tinha que fazer. Realmente eu tinha que responder aquela pessoa no WhatsApp, né? Foi por isso que eu tinha pegado o celular. E assim, são dois impactos pesados aí que a gente vê, né? Perda de foco de atividade, então você não faz a coisa com atenção e tal, e se sentir solitário, né? São dois pontos muito críticos que a gente tem que olhar. Sim. E além dessa solidão, outra coisa que eles falam que as redes sociais têm impactado bastante é a felicidade das pessoas. Que vem especialmente do consumo em longo prazo, né? A gente tem um processo natural no ser humano que a gente chama que eles chamam em inglês de social comparison, ou comparação social, que é a tendência que a gente tem de observar o que a gente vê e ver como é que a nossa vida se encaixa naquilo que a gente viu. Tipo, fazer como o nome em inglês diz, né? Traduzindo, uma comparação. Você começa a entrar no Instagram e ver aquelas fotos de pessoas perfeitas, com suas vidas perfeitas e sendo felizes, e você começa a se comparar com a sua vida, né? E que a gente sabe que aquilo que você tá vendo no Instagram não é... Aquilo é fabricado, sabe? Tem muita Aquelas coisa. pessoas não estão felizes daquele jeito o tempo todo. Aquilo foi um clique de um único momento e na maioria das vezes ainda é forçado, sabe? Então as pessoas começam a espelhar sua própria vida no que elas estão vendo nas redes sociais, como se o que existe na rede social fosse um modelo a ser seguido, sendo que não é. E esse estudo indicou que isso aí, essa comparação social, ela pode levar a várias coisas. A pessoa se sentir inferior, ou então sentir culpado de estar perdendo o tempo dela, e pode até causar ansiedade, nervosismo, estresse e depressão. Isso é clássico de rede social, né? É uma coisa que tem gente batendo nessa tecla já faz tempo. Os efeitos psicológicos negativos que a rede social causa na gente. E eu, como um viciado em Twitter, eu tenho que dizer que isso é muito verdade. Eu não acho que seja esse motivo anterior de espelhar da comparação social. Eu realmente cago pra isso muito, assim, quando eu tô no Instagram ou no Twitter. Acho que é só por ver desgraça mesmo. Você entra no Twitter, só tem notícia bosta ultimamente. Sabe que o mundo tá acabando e... Eu tenho esse detalhe também, de às vezes falar, vou sair um pouco do Twitter, vou sair um pouco da internet, porque só tem notícia ruim, e aí... Nossa, eu fiz isso já nessa quarentena, nesse período que nós estamos agora, esses períodos sombrios, eu já saí do Twitter, assim, eu preciso dar uma pausa de 2, 3 dias a cada tempos em tempos, assim, sabe? Só sair, assim, ficar longe um pouco, sabe? E eu já coloquei eu já recomendei aquilo, já teve recomendação aqui no podcast de aplicativo que bloqueia o tempo que você usa, lembra? Eu falei era o Flipd. Eu uso o Flipd até hoje, eu recomendei, eu ainda uso ele, porque eu tenho que me limitar ao tanto que eu uso de rede social, porque eu sou uma pessoa que tem ansiedade generalizada, eu tomo remédio controlado pra isso, a minha ansiedade generalizada é muito, mas muito forte, assim, é negócio de ter que tomar Rivotril diariamente, senão eu enlouqueço mesmo. E eu tenho que me controlar com rede social e tal. E eu uso o Flipd pra controlar o meu tempo de uso. É muito bom que o Instagram, como você mesmo disse naquele episódio, tem uma ferramenta nativa que permite que você faça isso, né? Que você controle o tempo de uso do aplicativo. Ele te avisa, você bota lá 30 minutos, aí 30 minutos depois fala, você já usou 30 minutos de uso, ele avisa, né? Sim. E nunca é suficiente bater nessa tecla, gente. Se rede social tá te fazendo mal, dá um tempo, saca? Sai um pouco dela, vai dar uma respirada, sai um pouco, porque, sério. A gente tem várias dicas aqui, eu coloquei algumas e as outras a gente ia indicar. Outra que eu coloquei aqui é muito bom, quando você vai trabalhar ou fazer uma coisa que você precisa atenção, se você tiver, por exemplo, um celular Android mais novo, usa o modo foco, é muito bom isso também, porque o modo foco, bloqueia a maioria dos aplicativos. Vai deixar o quê? Telefone, mensagem. Nem sei se mensagem ele libera. Ele deixa, os essenciais. Sim. Então, número de emergência, né? Pra você ligar pra polícia, qualquer coisa. Ele deixa essas opções ali na tela. É o Android 10, né? Pra frente. Outra coisa que eu também sempre sugiro é a questão de tentar tirar um dia da semana que seja, não que você não vá acessar, mas, que você desconecta completamente. Quase que completo, sabe? Esse dia eu vou assistir série. Esquece rede social, não entra no Twitter. Um domingo, assim, porque eu sei como as pessoas trabalham, tem muita gente que trabalha, como eu, com WhatsApp, você precisa. A gente meio que já
colocou nas nossas vidas, na sociedade, como parte de trabalho até. Então, não vai ter como você ficar longe de um WhatsApp durante um dia de semana, de segunda a sábado. Mas no domingo eu acho que dá, sabe? Acho que todo mundo consegue ficar longe de... Eu mesmo hoje, nós estamos gravando isso no domingo, hoje eu não tuitei, por exemplo. Não entrei em rede social ainda. Eu não tinha entrado no Twitter também até agora. Eu joguei no celular, mas não entrar em rede social, nada. Ou então, se você não consegue fazer acha que um dia é tranquilo, ou então você sente que tá muito, tentar fazer uma semana de desintoxicação. Famoso desintox, né? Detox. Eu fiz Detox isso de rede social. uns 2 anos atrás, depois que terminou a BGS. Eu fiz, realmente eu fui pra BGS, fiz tudo que eu tinha que fazer e saí. Voltei de São Paulo pra cá, eu fiquei uma semana sem rede social. Falei, quer falar comigo? Me liga. Eu não vou acessar o WhatsApp, eu não vou acessar... bom dar esse aviso, gente, eu estou fazendo um detox, tá? Se quer falar comigo, se for urgente, assim, tem aí meu telefone. Se for algo urgente, você tem meu telefone, né? Se você é uma pessoa próxima, você tem meu telefone, me liga. Porque eu não vou estar no Twitter, não vou estar no Facebook. Eu vejo constantemente gente fazendo isso no Instagram, coloca lá um stories. Eu vou estar por um tempo sem celular. Se quiser me falar comigo, liga. Acho muito bom quando as pessoas fazem isso, a gente precisa fazer mais detox. É sempre bom fazer. Eu gosto de fazer de tempos em tempos. Quando começou essa coisa do Black Lives Matter, que juntou com a situação política aqui, com o coronavírus, tudo, foi um sábado que eu comecei a ficar me sentir, bem pesado. Eu falei assim, não, domingo é meu dia. Eu esqueci do mundo e fui jogar, fazer outras coisas, realmente, porque era muita informação para processar e, cada vez que você entrava, você via um vídeo de mais violência, imagens horríveis. E assim, só pra deixar claro, não quer dizer que você não se importe com o mundo, sabe? Não quer dizer que você não se importe com o que tá acontecendo. Eu até fiz você vê vídeos, imagens, e aquilo tá te fazendo mal. Se tá te fazendo mal, é melhor você sair mesmo, sabe? Não quer dizer que você não esteja se importando. Tem que deixar esse parênteses aí. Você não precisa, dar uma resposta na hora, às vezes. Se forçar, não, eu tenho que estar por dentro de tudo que está acontecendo a cada segundo no mundo. Cara, se você fizer isso, você vai enlouquecer, então não adianta fazer isso. E assim, o último problema que a gente tem pra mencionar aqui não é tanto do impacto nela na gente, mas do uso das informações que a gente tem, né? Sim. Porque a gente não existe uma regulamentação precisa e universal do uso da internet. Então a gente tem uma incrível falta de transparência sobre como tudo que a gente coloca na internet vai ser usado ou vai divulgar. Então sim, pode ser que... até porque todo mundo, quando vai se inscrever numa rede social, não lê os termos de uso, como ninguém lê de nada, né? Mas eu tenho certeza que lá eles vão usar seus dados pra isso, pra te vender publicidade direcionada, esse tipo de coisa. E assim, eles não ajudam, não? Eles fazem um termo de uso que parece um livro. Você dá um scroll eles assim, não simplificam mesmo. Vira um artigo de 50 páginas. Não dá nem pra culpar as pessoas que não leem termos de uso. Quem que vai ler aquilo? Sério, você acha que eu tenho 2 horas pra pegar e ler um termo de uso, sabe? Vai acho ter que muito deveria ser obrigatório técnico. Colocar uns tópicos, assim, uns tópicos de coisas básicas que você precisa saber. Nós vamos usar as suas informações pra te vender publicidade. Seria legal saber disso, sabe? E eu tava vendo um dia desses, tem um programa muito bom lá fora, que é bem parecido, que é o que gerou o programa brasileiro que a gente tem aqui do Greg News, que é o Last Week. John Oliver. Com John Oliver. E ele tava falando sobre reconhecimento facial. Acho que foi sem ser da semana ou da semana anterior. E uma das coisas que ele falou que tem um cara, que eu não sabia disso, que tem um cara que ele criou um sistema que ele busca na internet as coisas. Então, ele pega, sem pedir permissão, sem nada, imagens de Instagram, Facebook e tal, e usa aquilo pra fazer o reconhecimento. Caraca. Então, é o que eu falo, a gente não sabe como a nossa informação está sendo usada. Não, realmente, o que você posta na internet, você perde o controle mesmo, assim. Você não tem mais controle sobre o que você colocou na internet. Mas vamos parar um pouco com esse assunto mais pesadinho um pouco, vamos comentar um pouco dos tops. Vamos fazer 2 top 10 aqui. Vamos virar um Watch Mojo agora. Vamos lá.
Vai ser um top 10 e um top 20. Dá pra continuar falando que é o Watchmode, porque o Watchmode agora tem top 20. De certa forma. Só que aí, então vamos começar com o Brasil, que eu gostei de fazer isso pra gente comparar o Brasil depois com o mundo. Sim. Do Brasil, acho que não vai ter nenhuma que ninguém não conheça, né? Lembra que a gente tá falando de mídias sociais, então aqui entra rede social e mídia social também, né? Em 10º lugar está o Snapchat. Acredite se quiser, eu já fico surpreso de cara com isso. O Snapchat consegue entrar no top 10, que é incrível, porque, como eu disse, é uma rede social que eu não entendo, não sei porque existe, não sei, é só jovem que usa pra mandar nude, eu imagino, não sei. Eu entendo ela ter mantido um pouco do patamar dela, porque ano passado o Snapchat fez um investimento pesado em filtro e muitas coisas pra atrair a galera de volta. Aquele famoso filtro do cachorrinho lá é do Snapchat, né? E assim, eles fizeram uma campanha muito pesada ano passado de investimento. Não conseguiu atrair o público no nível que eles queriam. Mas subiu um pouquinho. Mas subiu. Deu uma sobrevida. E assim, é o que eu falo, né? O Snapchat, ele oferece uma coisa que no Instagram você já tem e você não precisa de ter uma outra mídia social, né? Igual, eu sou uma pessoa que gosta de ter tudo muito controlado. Eu tava conversando com um amigo meu no Twitter isso ontem. Tipo, é muito bom ter tudo no mesmo lugar. Pior que é. Uma rede social que entrega já várias funções. Uma coisa que eu gostei muito no GOG, por exemplo, que a gente nem chegou a mencionar naquele episódio lá da Steam e tal, mas o GOG, ele lançou um GOG Galaxy, que uma das coisas que ele permite fazer é conectar com as outras. Então você consegue conectar com a sua Steam, consegue conectar com a sua conta da Epic e ter tudo no mesmo lugar. Caramba. E dá pra você conectar com a conta do PS4, que dá pra conectar com a conta do Xbox. Inclusive, eles fizeram uma promoção agora, recentemente, que se você conectasse sua conta do PS4 ou do Xbox e você tivesse o The Witcher 3, você ganhava o The Witcher 3 no PC de graça. Caramba. Então, sim, eu acho muito legal isso. E o Snapchat, ele perde nesse fator, eu acho. Que ele é uma coisa que só tem uma utilidade. Ele é tipo um grande Stories. E, tipo assim, é muito engraçado você pensar nesse nível, porque ele começou isso. E aí ele perdeu o controle da própria criação dele. A número 9 é o Skype, que realmente ele tomou conta, né? Ele pegou esse mercado pra ele e ficou, quase. Porque faz aí mais de uma década que o Skype é líder nessa área de comunicação. Se bem que assim, eu vejo o Discord crescendo muito, mas ele ainda não tá lá, né? Ainda não tá lá nesse mesmo nível tem que o Skype tem. Tem dois ramos crescendo ao mesmo tempo, né? O Discord, ele tá crescendo muito por ele ter um peso mais leve na internet. Então, por exemplo, o Discord é excelente pra jogar. Sim. E também ser tranquilo pra fazer as coisas que a gente quer. O Discord é focado em internet, né? A nossa geração tá aprendendo a usar ele pra se comunicar como nós estamos fazendo nesse exato momento. Pra quem não sabe, a gente grava o podcast no Discord, tá? Então, mas assim, eu acho que Skype continua figurando nessa lista porque muita empresa ainda usa Skype. Tipo, muita empresa, qualquer empresa que vai fazer. Ainda mais agora, né? Tipo, a gente tá aí tudo em home office. O Skype tá sendo muito usado. E o Zoom também tá sendo bastante usado agora. Eu tive experiência com o Zoom um tempo atrás, ontem de novo. E tipo, é um pouco diferente, mas é interessante também. Mas o Skype realmente, ele nunca perde a... Ele é realmente o aplicativo pra videochamada. Em 8º lugar, a gente tem o Pinterest. Tá aí mais um que eu nunca entendi. Eu entendi porque eu já usei um pouco. Você já usou o Pinterest? Já, não tanto. O interessante do Pinterest, ele é fazer conexões com tópicos que você se interessa em. Sim, é pra eu acho que o Pinterest é pra criar um mood board. É assim. Um local pra você guardar coisas criativas pra você. Sim, geralmente o Pinterest é o meu acesso pra quando eu quero criar alguma coisa, ou quando eu tenho que ter alguma ideia. Às vezes eu entro lá pra dar uma vasculhada. Mas assim, isso aí não sou eu que tô falando, tá? Mas isso já foi comprovado. O Pinterest, ele é uma rede social que tem um apelo muito mais feminino. Eu acho que faz sentido. Igual, tem muito no quesito de do it yourself, DIY, né? Tem muito DIY. Igual, eu fiz isso aqui em casa, porque a namorada do meu pai, ela tava fazendo uns crochês e tal, e ela tava usando imagens do Pinterest como referência. Olha aí. Então é uma rede social mais focada no público feminino. Em número 7, a gente tem o LinkedIn, né?
é a rede social de LinkedIn. trabalho. A rede social do business é o LinkedIn mesmo. Tem muita empresa Inclusive, hoje eu em tenho dia um que perfil lá, realmente- mas, tipo, eu deixo lá por deixar mesmo. Porque, tipo, não entro no LinkedIn com frequência mesmo. Eu entro de vez em quando pelo aplicativo, não entro, tipo, todo dia, mas eu entro com alguma coisa, porque realmente muitas empresas, hoje em dia, especialmente na área de tecnologia, elas pedem LinkedIn. Uhum. Elas não vão te pedir pra mandar, às vezes, o currículo. Elas pedem o LinkedIn, LinkedIn, sim. O LinkedIn virou meio que o currículo digital das pessoas. Em sexto lugar, a gente tem a sua querida, e minha também, Twitter. O Twitter. Twitter. É o piador. O piador seria a tradução de Twitter. É a rede social que eu mais uso, assim. Eu às vezes eu me considero até um viciado em Twitter. Eu passo mais tempo que eu devia nele. Como eu disse, eu tento dar uma segurada, dar uns detox de vez em quando. Mas é uma rede social tão fácil de digerir, sabe? Pra quem gosta de estar atualizado sobre assuntos, eu acho que Twitter é realmente muito bom nisso. Porque são coisas O rápidas. Twitter, ele foi Eu lembro da inteligente época- de Eu adicionar lembro da uma... época que era 120 caracteres, aí passou a ser 240, né? Não, era 140, passou a 280, eu acho. Enfim. E assim, o Twitter ele foi muito inteligente com a questão do que está acontecendo. Porque assim, ele Sim. realmente virou um lugar que dá pra você ter acesso às notícias e... Em tempo real mesmo, É. do que tá acontecendo. E também você vê Eu acho muita que coisa isso é o que acontecendo mais ali. me interessa no Twitter, é exatamente essa imediatalidade. Imediatismo seria a palavra dele, que outras redes sociais não têm, sabe? E em quinto lugar a gente tem uma... Essa aqui eu nem sei como... Porque eles consideram uma outra rede social. Porque é uma desambiguação de uma, né? Ela é uma parte de uma outra. Que é o Facebook Sim. Messenger. Ué, especificamente o Messenger, né? É. A parte do Facebook que é de mensagens, porque tem essa diferença. É porque o Messenger, ele meio que virou uma entidade. Tanto é que você tem um aplicativo separado, né? Sim. Do Facebook. Você tem o Facebook muito e você bis- tem o Messenger. Então, eu consigo entender. Como nós estamos falando de mídias sociais, não só redes sociais. Então aqui vai entrar YouTube, vai entrar o próprio Messenger, que é um mensageiro. A gente tem esse termo para esse tipo de aplicativo, né? Mensageiros. O Telegram. Inclusive o Telegram não figurou Não. nos 10 aqui. E você vai ver que ele não vai estar nem nos 20. Já tô dando Nem spoiler. nos 20. O Telegram é bem underground mesmo, assim. É um excelente aplicativo, mas ele é super underground. Pouquíssima gente usa ele. Teve quando rolou a treta com o WhatsApp, acho que muita gente fugiu pra ele. E aí depois viu que ele não servia era. pra isso. E depois viu que não era Aí agora tão não tretoso tem e mais. voltou pro WhatsApp. É porque não tem mais treta do WhatsApp de juiz barrando juiz que não entende como funciona a tecnologia peer-to-peer, né? E assim, eu acredito muito que o Messenger ele tá muito no alto pelo fato de como o Facebook empurra o Messenger goela abaixo da pessoa. De certa forma, Tipo sim. assim, sério, não acho que é só comigo que acontece isso. Você adiciona a pessoa lá, tipo, a pessoa manda, você adiciona. Primeira coisa que o Facebook faz é mandar uma mensagem no Messenger, tipo, mande um oi pra essa pessoa. Tipo, manda. Mande um oi. Não, e mais que isso, eu já vi mensagens no Messenger dizendo assim: você e fulano estão comemorando 1 ano de amizade, mande um não sei o que, sabe, no Messenger. Tipo, o que eu vou mandar mensagem pra pessoa comemorando que eu tô há 1 ano sendo amigo dela nessa rede social? Tipo, o Messenger manda isso pras pessoas. Não, igual tem gente que eu conheço há anos que, tipo, que lá no Facebook dá, tipo, vocês são amigos há 2 anos. Eu dou, tipo, legal. Eu conheço a pessoa há 10. Tipo, o Facebook acho que é tão importante assim que tem que comemorar o quanto tempo vocês se conhecem na rede social, sendo que na vida real você pode se conhecer há muito mais tempo. E no próximo lugar a gente tá o Instagram. Instagram, famosa rede social de fotos, né? Uma rede Que social começou começou sendo a famosa rede social de fotos de comida. Foto de comida. Faz muito tempo que eu não vejo uma foto de comida no Instagram, mas as pessoas tinham essa mania no início, tinha que postar a comida que está comendo. Tipo, estou comendo cheeseburger hoje. O Instagram virou meio que... Ele sempre foi essa rede social voltada a foto, mas eu diria que hoje mesmo, que eu mais consumo nele é Stories, sabe? Eu acho que que eu mais sim. consumo nele é Stories. Ela Apesar se de que tornou toda vez que eu entro, uma das primeiras coisas que aparece pra mim é uma foto do Renan, porque o Renan tá lá no challenge dele, né? Esse desafio já tá difícil, Você tá- mas tudo bem. Você tá postando uma foto por dia desde o
dia 1º de janeiro. Eu acho que vai ser legal no fim do ano você poder voltar e lembrar pelo menos uma coisinha do seu dia, sabe? Eu queria ter essa paciência de fazer isso, mas eu não tenho. Assim, eu falo que tá difícil por um simples motivo. A quarentena ferrou tudo. A quarentena ferrou os planos, né? Porque você não tem mais pra onde ir e tal. Originalmente a ideia desse desafio era ter tipo assim, um dia eu postaria de algum lugar que eu viajei, outro dia eu postaria de em outubro, altas fotos da BGS. Agora não, é tipo, olha esse cantinho da minha casa. Eu fazer o quê? Mas tá sendo bom. Vai ser legal daqui 10 anos, 15 anos, você poder olhar o seu álbum do Instagram e ver, olha só, foi isso aqui que eu fiz na minha quarentena. Isso aqui é a vida. E assim, se as coisas voltarem ao normal até lá, porque eu não acho que vão voltar. E assim, é muito legal. Uma das coisas que eu tenho mais curtido é como isso tá me animando criativamente, sabe? Tipo assim, eu sou forçado a ser criativo. Nem todo dia, né? Tem uns dias que eu faço uns posts mais direto, mas igual ontem. Não dá pra todo dia fazer uma foto super bonita, ainda mais nas circunstâncias atuais, né? Igual ontem, o que eu fiz vou aproveitar e vou contar rapidão aqui. A ideia da foto foi tipo assim, eu dei uma volta pela casa e eu vi que tinha um potezinho com uma vela dentro. Eu pensei, vou fazer sobre vela. Eu já fiz sobre luz, mas não fiz sobre vela. Então, o foco seria nisso. Aí eu peguei uma vela mesmo, montei, e aí eu lembrei de uma frase do Alan Wake, que é o jogo que eu joguei pouco tempo atrás. Então, eu conectei. E aí virou a legenda. E aí, tipo, são vários processos criativos que você faz isso. Sim. E eu já dei like em todas as fotos, só pra deixar claro. Tipo, eu estou realmente acompanhando o seu dia todos os dias. Se você for lá, você vai ver que eu deixei like em literalmente todas as fotos até hoje. Porque é sempre as 5 primeiras coisas que aparecem no meu feed, então eu tô sempre vendo. E assim, é uma coisa que eu acho muito legal que eu gostei de ter feito, apesar que eu acho que é um desafio. Ainda tem a Alexa aqui pra me lembrar, então todo dia à noite, se eu não tiver postado, mesmo que eu tenha postado, ela me lembra, então é garantido. Já passou da metade, já. Eu acho que eu cheguei na metade. Hoje é 28. A metade é dia 2 de julho, pra ser bem tecnicamente, a metade do ano é 2 de julho, né, mas... Hoje vai ser, hoje a gente tá gravando dia 28, né, então hoje é a foto 180 que eu vou postar. De 366, eu ainda peguei um ano bissexto pra botar a foto. Um ano a mais. Então vamos lá, a próxima. Um ano a mais não, um dia a mais. O próximo, vai lá. O número 3, agora vamos lá pra medalha de bronze, que é o WhatsApp. O WhatsApp, famoso mensageiro que dominou o mundo, que todo mundo usa pra tudo hoje, né? É prático. Tudo. Você quer conversar com alguém, você entra no WhatsApp, não tem outro lugar pra ir. Tipo. E assim, é mais fácil de tudo ali, né? Dá pra você mandar arquivo, dá pra mandar imagem, dá pra você mandar GIF também agora, pegado por fora, mandar figurinha, mandar tudo. Figurinha. Ele virou um espaço bastante customizado. Mandar áudio. Agora tá escuro. No Android 10 tô adorando ele escuro. Eu também curto pra caramba escuro. Eu sou muito fã de coisas no escuro. O meu Trello está todo escuro agora porque eu tô usando o Opera GX. E o Opera GX ele faz tudo que é branco na tela ficar preto. Então o nosso Trello, pra quem não sabe, é o aplicativo que a gente usa pra montar a pauta aqui. E, tipo, sério, eu adoro Opera GX. Aliás, já vou deixar minha recomendação precoce aí. Opera GX, esse navegador é de outro mundo, cara. Eu adoro esse navegador. Eu não fiz a transição full ainda, mas eu também tô nesse caminho de transição também pro Opera. É muito fácil, cara. É só importar os favoritos e é o mesmo navegador. Agora vamos lá pra medalha de prata, né? Eu ia falar bronze agora. Agora prata em segundo lugar. Que muita gente vai achar que é o que tá em primeiro lugar. Mas é invertido. É invertido. E em segundo lugar tá o Facebook. Facebook, a segunda rede mais usada no Brasil hoje. Sem surpresa. E é um pouco surpresa quem tá em primeiro, mas nem tanto. Facebook que, como a gente já falou aí, né? A rede social da terceira idade. Do pessoal mais velho. Nossa, cara, você entra no Facebook Watch, é a visão do inferno. É cada vídeo sem graça de tiozão, assim, sabe? No Facebook Watch. E eu com aquela ideia de que viria pra ser o concorrente do YouTube. Hoje olho pra trás e dou risada disso, tipo, realmente, belo concorrente do YouTube. Eles foi o Facebook Watch. Conseguindo ser mais concorrentes. Você entra lá, você entra no Facebook Watch, aparece 500 vídeos de indiano construindo casa no meio da floresta.
Eu não sei porque o Facebook adora me recomendar isso, o Facebook. Mas eu entro no Facebook Watch, só aparece isso pra mim. Uns caras construindo uns negócios de barro no meio da floresta lá. Uma das coisas que eu acho que tá ajudando bastante o Facebook não é a parte de vídeo, mas é a parte de vídeo, mas não é a parte de vídeo tradicional. É o gaming. É o gaming, sim. Porque live stream. Que é o que eles estão investindo tanto, né? E agora também vai ter um apoio da Microsoft, então vai ser um crescimento maior pra eles. Eles estão batendo de frente aí com o Twitch, né, nessa parte. Eles foram... Mas assim, a gente tá falando aqui do Facebook, né? Não da parte gaming. O gaming eu acho que ainda é bem, tipo, não representa todo esse número. Tipo, ele tá crescendo, ele foi das empresas de streaming, das sites de streaming, o que mais cresceu no último quarto do ano passado, eu acho. E em compensação a Mixer, que Deus a tenha, foi a que menos cresceu. Comprada, né? Não, a Microsoft fechou a Mixer. Eles fecharam mesmo, na verdade. Eles fecharam e tudo que eles fizeram tá passando pro Facebook Gaming. Sim. E agora vamos falar da medalha de ouro, aquela que é... Medalha de ouro. A rede social favorita dos brasileiros e a mídia social, né? Não é? Que é a favorita dos brasileiros, e eu concordo bastante que é o YouTube. YouTube, E a rede social onde as pessoas passam mais tempo e mais acesso hoje. Explicando por que ela tá em primeiro e não em segundo. Ano passado ela passou o Facebook. Então, tipo, até recentemente o Facebook era maior, mas ano passado o YouTube conseguiu passar na frente. Sim. Eu acho que entra muito aqui a parte de que, né, algo em vídeo faz as pessoas ficarem mais tempo, as pessoas consomem mais, e eu acho que o YouTube, ele cria um senso de comunidade com vários canais, tipo, tem várias diferenças com redes sociais normais, assim. Mesmo não sendo uma rede social em si, né, como a gente falou, você não tem um contato direto com o YouTuber que você gosta, mas mesmo assim você maratona vários vídeos, você passa muito tempo assistindo, principalmente gente mais jovem, né? E assim, é uma rede social a maior parcela é gente jovem que assiste YouTube hoje. É assim, mais do que Netflix. Tipo... E assim, o YouTube, ele te permite várias coisas. Você quer estudar para uma prova, você consegue achar vídeo que vai te ensinar, ajudar com isso. Você quer... Nossa, não tem o que não tenha no YouTube, na verdade. Né? Você quer rir de galera fazendo gafe, você acha vídeo na internet pra rir. Você quer vídeo de gatinho, não precisa dizer mais nada, tá aí. Vídeo de gatinhos brincando, você encontra no YouTube. É tipo assim, um desafio fácil que você pode fazer em casa é falar 3 palavras aleatórias e digitar no YouTube que você vai achar algum vídeo. Você vai achar algum vídeo interessante sobre o tema ainda. Olha lá, vamos ver. Hambúrguer, tesouro e cabra. Vai aparecer muito aleatório também. A primeira coisa que apareceu foi um vídeo de Plants vs Zombies Garden Warfare 2 chamado Rage Cabras Hambúrguer. Olha aí, tipo, não tem conteúdo que já não tenha sido postado na internet, no YouTube. Mas também você vai achar link de tudo. Deu hambúrguer de cabra, deu o vídeo da culpa do Cabral. Do cabra. Vamos continuar que a gente tem um top 20 pela frente aqui ainda. O top 20 a gente vai entrar em vários pontos que a gente já falou, mas... ainda tem muita coisa nova aqui no top 20. Tem muita coisa nova por aqui. Vamos lá agora pro top 20 no mundo. Em 20... Nosso top 10 no Brasil, né, já foi. Agora vamos pro top 20 mundial. Em 20º lugar a gente tem o Line, que tem 184 milhões de usuários ativos. Line, que é um substituto do WhatsApp, né? Ele que começou com a... Se você acha que... Deixa eu te contar uma novidade. Você acha que o WhatsApp lançou a moda de figurinhas? Não, foi o Line. Foi o Line. Na verdade, o Telegram fez isso antes também. O WhatsApp demorou pra chegar com figurinha. Foi o Line, Telegram e depois o WhatsApp. Aqui no Brasil, o Line não tem muita participação. Praticamente nenhuma, eu acho. Quase nenhuma. Nossa, eu nem conheço quem use Line. Mas tem alguns mercados mundiais por aí Japão, que usam bastante. Eu lembro que usa. Tanto que eu vejo direto a Pokémon Company. Ela suporta muito o Line, dando, tipo, liberando figurinha de Pokémon pro Line. Pra Line. Eu acho que é mais forte no Japão. Oriente Médio não. Oriente ali. Em 19º, a gente já tem uma que a gente já falou, que é o Pinterest, que tá com 250 milhões de usuários ativos. Que é uma rede social, como a gente disse, pra unir criatividade, vamos dizer assim. Coisas criativas. Fazer o seu mood board. O seu mural de criatividade. O mural de inspiração, acho que é uma palavra mesmo. Mais dominado pelo público feminino também. Interessante isso. E em 18º, a gente tem o Viber, com 260 milhões de usuários ativos. Pra quem não conhece o Viber, ele é um aplicativo de mensagem que ele foi lançado lá em 2010 pela empresa Rakuten. É mais um aí na linha de WhatsApp, né?
que no Brasil ninguém usa. E assim, não tem aqui, sabe? Não tem suporte pro Brasil, tanto que se você que eu digitei Viber, o site aparece em português. Aí você olha lá em cima, tá PTPT, ou seja, ele só tem suporte pro português de Portugal. Tanto que nem aparece baixar o Viber, aparece transferir o Viber. Transferir. Então ele não tem uma participação aqui no Brasil como a gente espera. O próximo é um que a gente já falou, que é o Snapchat, que ele conseguiu passar o Pinterest, né, e aqui, né, no Brasil, que no Brasil tá na frente do que o do Snapchat, mas lá fora ele tem mais, com 2,87 milhões de usuários ativos. 287 milhões, na verdade. Ou seja, 37 milhões a mais que o Pinterest. Em 16º, outro que passou o Pinterest é o Skype, com 300 milhões de usuários ativos. Isso, também. Pouco mais que a população do Brasil usa o Skype. Mundialmente, estamos falando aí, né? Não é só o Brasil. Um que tem um número bem próximo, mas que vence por uma margem pequena, é o Baidu Tieba, com Baidu. Com um pouco, vai ter aqui 300 milhões de usuários ativos, mas é uns 300 e uns quebrados, que dá um pouco a mais que o Skype. O Baidu Tieba, você provavelmente não deve conhecer, porque ele é uma comunidade online, um fórum, na China, para debater tópicos, e ele está intimamente ligado com o serviço de pesquisa do Baidu. Então, que é o serviço de pesquisa lá da China. Então às vezes se você cria um tópico, ele já puxa o que o Baidu sabe por coisa, e é bem diferente. O Baidu Tieba é uma espécie de Reddit do Baidu, que por sua vez é um Google da China, porque na China é tudo diferente, né? Tudo controlado pelo governo. O próximo foi um que a gente já mencionou, que teve um boom dele há um tempo atrás, mas manteve um número bem próximo, que é o LinkedIn, que tem 303 milhões de usuários ativos. Sim. O próximo é mais um que provavelmente muita gente não vai conhecer, que é o Douban, que tem 320 milhões de usuários ativos. Então, para você que não sabe, ele é uma rede social de indicação de filmes, livros, músicas, eventos e atividades recentes nas cidades chinesas. Ele é realmente um... Olha aí, mais um que faz sucesso na China, né? Só para a China. Porque ele é feito para acatar ao mercado chinês, né? Que a gente sabe que tem milhões de restrições. O 12º lugar é o Twitter, com 326 milhões de usuários ativos. Sim, eu esperava mais desse número, sinceramente, mas assim, realmente 326 milhões. Igual a gente comentou, há uns anos atrás ele parou de crescer. Teve muita gente... O Twitter estagnou, né? Parece que ele criou a comunidade de pessoas que usam o Twitter e é isso, ficou nisso. Ele e o próximo colocado são muito redes sociais que eu até diria um pouco de nicho, porque não é todo mundo... De certa forma são, porque não é todo mundo que consegue se adaptar a ela, né? Em 11º lugar a gente tem o Reddit, que, como eu tô falando, é uma rede social muito de nicho. Bastante. E ele tem 330 milhões de usuários ativos. Cerca de 4 milhões a mais do que o Twitter. E é uma rede social que é, na verdade, um fórum quase, né? Dá pra você usar como rede social, mas você tem lá o seu feed de vários tópicos e tal, mas ele é mais um voltado a fórum, então ainda entra na mídias sociais. Agora vamos lá pro top 10, começando com o Sina Weibo. Aqui nesse top 10, é engraçado que tem um monte aqui que você nunca ouviu falar, tenho certeza. Tem os famosos lá no início, lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto é conhecidos, mas aqui entra numa lista de nomes bem estranhos. Então, começando pelo 10º, Sina Weibo. O que é o Sina Weibo? Ele é uma rede social que ele permite que o usuário chinês tenha um próprio microblog. Ou seja, é o Twitter da China. Só que ele assim... Eu até falei, o Twitter ele tem um monte é um microblog. E ele já vem com todas as censuras da China já incluídas. Então, tipo, tem as palavras que você não pode twittar. Tudo controlado pelo governo. Ele é bem feito. Você não falou os usuários. Ele tem 446 milhões de usuários ativos. Muita coisa. O próximo, ele chama Douyin, mas você deve conhecer com outro nome, né? Que é o nosso TikTok. O TikTok, que explodiu recentemente, né, esse ano. Acho que a rede social que mais vem explodindo nesse ano é o TikTok. Ele tá com 500 milhões de usuários ativos. Isso aí é claro, bilhão de pessoas. Juntando o do Douyin com o do TikTok, que é o mesmo aplicativo, só que um é o nome chinês, outro é o nome externo. Que o restante do mundo adotou, né? O TikTok que, na verdade, adquiriu o Musical.ly, né? Muito... Musical.ly. Muito da origem do TikTok vem do Musical.ly, que era um app que também estourou muito uns anos atrás. Sim. Então, tipo assim... Teve esse sucessinho, assim como o Vine teve, né? Aqueles redes sociais que deram uma explodidinha e morreram.
TikTok, ele realmente é uma das que mais impacta, assim, tipo, acho que tem impactado hoje, por causa da produção de conteúdo rápida, ágil, e tá tendo uma adesão muito maior do que todos os outros tiveram. Eu acho que a quarentena ajudou muito o TikTok. Aliás, eu mencionei o Vine, dá pra fazer uma menção honrosa aqui às redes sociais que faleceram, né? Vamos fazer um in memoriam aqui, né? Junto com o Vine e o Orkut. Acho que são as únicas redes sociais assim, memoráveis dos últimos anos que se foram. Olá, aqui é o Marlon do futuro, novamente interrompendo o episódio para falar de outro que a gente nem mencionou durante esse episódio, porque é tão esquecível que nem vale a pena lembrar dele, né? Que é o Google Plus. Então, só mais uma menção honrosa a mais um dos vários produtos que a Google abandonou. Google Plus. E assim, o TikTok ele tem duas coisas que eu acho que ajudaram muito ele a surgir. Primeiro foi um apoio grande de celebridade. Muita celebridade indo pra lá e usando a plataforma pra promover a música dele. Um dos artistas que eu tenho curtido muito música hoje em dia, que é o Suburban, a primeira música dele que estourou foi lá. Foi no TikTok, né? Sim. Virou um lugar que cria muita música, muito meme com música, né? Sim. E a segunda coisa é o plano de incentivo dele, né? Que ele, se você faz as coisas diariamente, você consegue ganhar dinheiro com isso. No começo e depois indicando, você consegue ganhar dinheiro. Em oitavo lugar, eu coloquei nono ali sem querer, mas... eu ia falar isso agora na pauta, você colocou 9 duas vezes, né? Oitavo lugar agora? É o Killzone. Ou Killzone seria. Tem 531 milhões de usuários ativos. Ele é uma rede social nos moldes do Facebook, mas ela permite uma customização detalhada do perfil do usuário. Então ela te permite fazer um espaço mais seu. Ela permite mudar a cor do Facebook que todo mundo queria há um tempo atrás. O Facebook ele tem um template garantido de linha do tempo, mas lá não. Você pode customizar o seu. Isso aí é um dos muitos produtos de uma empresa assim, pequena, chamada Tencent. É da Tencent. Que assim, não é só dona da Riot, que faz League of Legends, que tem é dona de uma parte da Epic. É uma empresa que dá pra fazer um episódio só sobre ela, do tanto de coisa que ela tem. Ela tem parte, ela tem parte na Epic Games, na Blizzard, na Activision, na Riot, na Baidu ela tem parte, a Supercell que faz, caramba, fugiu o nome do jogo, Clash Royale. Então ela tem muito dinheiro. Ela tem de tudo. E não vai ser a última vez que você vai ouvir falar da Tencent aqui. Inclusive porque o número 7 é da Tencent também, que é o QQ. Que tem 803 milhões de usuários ativos e é um site de mensagem instantânea gratuito, um dos mais populares da China, que também pertence... mais um na pegada de WhatsApp, versão chinesa, né? E também pertence à Tencent. Também é da Tencent. Mas não é a última vez que a gente vai ouvir falar dela. Ela vai aparecer mais uma vez na lista. E em sexto lugar tá o Instagram, com 1 bilhão de usuários ativos. E realmente não tem muito o que a gente comentar mais do que a gente já falou, mas... Instagram, né? Todo mundo conhece. Tem aí seus 1 bilhão de usuários agora. A gente já entra aqui em sexto lugar, a gente já chega em 1 bilhão. Né? Agora a gente já tá nos bilhões de usuários a partir de agora. Sim. E o próximo é o último produto da Tencent na lista, que é o finalmente WBXN, ou conhecido fora da China como WeChat. Que tem que é mais um mensageiro, né? Eles gostam de fazer mensageiro na China. Só que esse aqui é um super aplicativo, na verdade. Centralizado, igual nós temos aqui, que é só o WhatsApp, né? Lá eles têm um monte de opções. Só que esse aqui... Mas o WeChat é o mais famoso. E ele é um super aplicativo, na verdade. Ele tem 1,083 bilhão de usuários ativos. E ele é considerado um super aplicativo porque ele serve como aplicativo de mensagem de várias formas. Você pode mandar áudio, imagem, vídeo e tal, igual o WhatsApp. Ele serve como mídia social, aplicativo de pagamento, que é uma coisa que o WhatsApp vai inserir agora esse ano. O WhatsApp vai virar também, né? Ele tem plataforma de jogos, já que a Tencent ela tem milhões de empresas de jogos. Ele serve como aplicativo de comida também. Você pode pedir, então ele também um iFood embutido. Não seria bem um iFood, né? Sim. Fazer um iFood, né? Tipo isso. E tem milhões de outras coisas que eu não vou citar aqui, senão a gente ficaria até amanhã citando. Ele é um super aplicativo mesmo, ele mistura um monte de funções em um só. Inclusive, ele foi envolvido numa polêmica, porque assim, tem como você ver um mapa com vários pontos assim de onde gente que tem aplicativo. Então...
o governo estava usando isso a favor. Pra saber onde as pessoas estão. Não só onde as pessoas estão, mas onde estava tendo aglomeração de pessoas indevidamente. E agora vamos lá pro top 4, que a gente já mencionou, né? Em quarto lugar, a gente tem o Facebook Messenger, com 1,3 bilhão de usuários ativos. Sem surpresa. Em terceiro lugar, com a medalha de bronze, é o WhatsApp, com 1,5 bilhão de usuários ativos. Também, né? Nenhuma surpresa. E aqui é onde diferencia do Brasil, que em segundo lugar a gente vai ter o YouTube, com 1,9 bilhão de usuários ativos. E em primeiro lugar, o Facebook, com 2,271 bilhões de usuários ativos. Tá bem pouco essa diferença, hein? Tá aí o que? 300 milhões de diferença entre um e outro. E o YouTube... Mas é engraçado isso, ver como, por exemplo, você até mencionou, né, o Snapchat e o Pinterest, eles trocam de posição no Brasil, né? E assim... E funciona da mesma forma com o YouTube e Facebook. Enquanto aqui no Brasil a gente consome mais YouTube, no mundo todo, se levar o mundo todo em consideração, o Facebook ainda é a rede social mais utilizada. O YouTube, ele tem muita chance de passar, especialmente porque nos últimos anos a gente tem visto um crescimento no YouTube vindo de um país que não consumia tanto YouTube, inclusive a Índia. Que é a Índia, que é tipo um país que não teve um crescimento tão grande que a gente tem o T-Series lá exatamente, no todo topo. mundo lembra do PewDiePie versus T-Series ano passado, né? A Índia tá começando a consumir muito YouTube, assim, a Índia tem o quê? 1,5 bilhões? 1,3 bilhões, sei lá, uma coisa assim, de usuários, de habitantes. Então, tanto que o YouTube pode crescer lá imenso. E a gente tá vendo um aumento muito grande de gente usando lá, então eu acho que é questão de tempo até o YouTube passar lá, assim como fez aqui no Brasil já. Agora, pra terminar, a gente tem algumas perguntinhas básicas, né, que a gente pode comentar sobre. A primeira seria, tipo, realmente, qual que é a função de uma rede social? Porque a gente vê várias redes sociais, cada uma com um jeito, mas que tá por trás. A gente vê aqui mídias sociais, né, em geral, mas... Pra mim, tá? Eu acho que é uma pergunta muito subjetiva, cada um vai ter uma resposta. Eu uso rede social meio que pra me antenar sobre o que tá acontecendo no mundo. Tipo, é a única coisa que eu faço. No Twitter mesmo. Eu quase não uso o Twitter pra responder ninguém, eu raramente respondo alguma pessoa em algum assunto. É uma rede social que eu uso bem mais pra, tipo, saber o que tá rolando, sabe? No mundo. Só pra isso mesmo. E é por isso que eu preciso dar um detox de vez em quando, porque, né? Tão desgraça que você vê no mundo. Mas a função de rede social pra mim é essa, porque Facebook mesmo é uma coisa que, nossa, já faz 3 anos que eu não entro nele. Instagram eu entro lá pra ver uns stories de vez em quando, mas assim, a função de rede social no fim das contas é entretenimento das empresas, pelo menos é esse, né? É manter você lá e vender publicidade na sua cara. Eu imagino essa que é a função de uma rede social. Eu pro público daria uma palavra diferente, eu usaria comunicação. Eu acho que é a palavra que define tudo, realmente. É isso, é um centro de comunicação tanto entre pessoas, quanto marca com pessoa, quanto criador com receptáculo do conteúdo. Sua comunidade. Então, tipo, é realmente... Não, sim, sem dúvida, como ferramenta de comunicação é bem importante. De aprendizado, de crescimento também, por isso que eu falo comunicação, eu acho que é a palavra essencial. E o que essas redes sociais têm que elas conquistam as pessoas pra passar horas usando? Então, o que elas têm é horas e horas de pesquisas científicas que, por exemplo, quando o Instagram removeu o botão de like, né? E teve toda aquela discussão e as pessoas dizendo que, olha, como o Instagram, ele se preocupa com a sua saúde pra você não ficar vendo likes e... Tipo, na real, aquilo ali tinha uma pesquisa imensa de cientistas e psicólogos por trás que perceberam que as pessoas se sentiam menos mal e com isso elas usavam mais o aplicativo removendo aquela função. Então, assim, eles não estão nem aí com a sua saúde mental, no fim das contas, tá? Eles fazem tudo meticulosamente pensando em te manter lá por mais tempo. Então, eu acho que tem muita eles fazem uma série de pesquisas pra manter as pessoas e você passar lá o maior tempo possível de horas grudado na sua tela. Eu acho que tem muito daquela mentalidade de atrair com o doce e depois você dá pequenas quantidades pra manter a pessoa lá dentro. É quase uma droga, porque de certa forma a rede social é uma droga. Ela libera químicos do seu cérebro que podem ser totalmente comparados a uma droga. Então, assim, rede social é um negócio que literalmente vicia. Ele te vicia. Ele libera dopamina no seu cérebro. Então não tem... É uma droga, é isso que é a rede social.
E agora são 2 perguntas que eu coloquei aqui justamente pra gente ajudar você a ter a ideia de criar a próxima rede social. Que é tipo, o que ela precisa pra diferenciar das concorrentes? Nos últimos anos vem sendo stories, né? A gente viu que todas as redes sociais adotaram stories em tudo quanto é lugar. Até o Twitter, que eu nunca achei que fosse ter, agora tem o Fleet. Eu acho. Mas a gente não vê, eu mesmo não vejo algo de novo em rede social há um bom tempo aí. Elas meio que estagnaram. Elas estão melhorando o seu próprio algoritmo, só de tipo, o que é mais relevante mostrar pra você, pra te manter mais tempo na rede social. Eu acho que assim, o que você pode fazer para diferenciar é realmente proporcionar um conteúdo que facilite, que seja adaptado para o ritmo de vida, sabe? Então assim, um motivo que eu entendo por que o Stories faz muito sucesso é a facilidade e a rapidez que o conteúdo vem e vai. Sim. O que tá ali, por exemplo, não vai durar mais que 30 segundos e com um clique já vai embora pro próximo e vai. Então você recebe muita informação, você consegue ver muito rápido aquilo ali. Tipo, você tá num consultório esperando o médico, você vai ter 3 minutos até ele atender, você consegue ver vários stories. Você consegue ver a vida de 15 pessoas nesse tempo. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que serve, é adaptar muito pra vida. Eu acho que isso também responde a próxima pergunta, como é que a gente emplaca uma rede social de sucesso? É realmente pensar em alguma coisa que apele pra necessidade humana, não só de tempo, mas de conteúdo, né? Vendo pela perspectiva de empresas, se eu fosse uma empresa, sem dúvida eu pensaria nessas coisas mesmo. Eu sendo apenas um usuário, eu não quero mais uma rede social na minha vida, não. Muito obrigado. Eu realmente não preciso de mais rede social, não. E a última pergunta... Tipo, eu desejo boa sorte a quem for emplacar a próxima rede social de sucesso, mas eu não quero colaborar com essa desgraça no mundo. E se a ideia surgiu desse podcast, por favor, avisa a gente. Eu vou ficar feliz de ter dado um empurrãozinho pra começar a próxima rede social. E pra terminar, falar um pouco dos nossos interesses, né? Que rede social a gente curte, que rede social a gente não aguenta. Eu até falei já ao longo do episódio, né? Que eu mais uso, sem dúvida, de longe, assim, é o Twitter. Em segundo lugar, eu colocaria o Instagram, mas ainda assim é um segundo lugar bem distante da quantidade que eu uso de Twitter. E aí, aquelas do meio ali, o WhatsApp é um negócio que meio que você tem que usar hoje. Porque, tipo, faz parte da nossa vida num nível já que... Tipo, você tem cliente, você tem qualquer coisa, qualquer área de trabalho você vai ter que usar o WhatsApp. O Messenger é meio totalmente aleatório pra mim também. O Telegram eu uso, por exemplo, com o grupo de membros do meu canal, porque lá você consegue adicionar pelo nome do usuário sem usar telefone, então não vazo meu telefone. Eu consigo ter um grupo pra conversar com membros do meu canal, então tem uma certa função pra mim. E aquelas que eu realmente detesto é Snapchat. Tipo assim, eu não consigo entender Snapchat. Os caras tiveram a chance de ouro de vender a empresa deles com a ideia dos stories e não fizeram isso, foram lá, copiaram a ideia deles e hoje tá por aí, em qualquer aplicativo tem stories, eles se fuderam, né? Mas é uma rede social que hoje eu não vejo nenhum motivo pra existir. TikTok é um negócio que tá vindo agora, que eu também não tenho a menor paciência pra TikTok. Tipo, eu não vou ficar brincando chato aqui e dizer, acho uma merda. Cara, se você acha legal com o teu TikTok, veja, mas eu acho a maioria do que tá lá super fútil e sem graça, fácil de fazer, preguiçoso. Então, não gosto de TikTok. Mas se você curte, vai lá. Tipo, não tô nem aí mesmo. E pra mim, eu acho assim, se eu falar de mídia social, a que eu mais uso não é o Twitter, é o YouTube. Assim, o YouTube... eu acho que considerando assim mídias sociais em geral, eu também consumo muito YouTube. Eu consumo mais YouTube do que Netflix e todos os outros serviços de streaming pagos juntos. Tanto é que eu pago o YouTube. Eu tenho YouTube Premium, né? Tipo, eu gosto tanto do YouTube que eu quero dar dinheiro pra eles. E assim, realmente, aí depois disso vai vir Twitter, vai vir Instagram e... Deixa eu pensar... WhatsApp, eu acho. Seriam as que eu mais realmente uso. E que eu tenho alguma coisa, mas o WhatsApp realmente é mais tipo entrar, responde, sai e segue a vida. As que eu realmente... O WhatsApp eu tento entrar 1 ou 2 vezes por dia, responder tudo que tem, e é isso. Se você me mandar mais mensagem, eu vou responder só no dia seguinte, desculpa, foi mal. Aqui eu não aguento, eu não curto. Eu já perdi, igual a gente falou, né, o Facebook perdeu muito o impacto também, então é uma que eu tenho porque... Eu já falei, eu tenho muito Facebook mais por causa das contas que estão conectadas com ela do que
por eu querer o Facebook. O Facebook foi muito esperto em fazer isso. Hoje as pessoas têm que manter suas contas no Facebook porque conectaram com outros serviços, né? Aí virou isso, ele virou a ferramenta de fazer login em outros lugares. Mas igual, ele já perdeu muito valor pra mim. O Snapchat também, que eu desinstalei, nunca pensei em voltar. Eu não digo que eu não aguento o TikTok. Eu sou do meio termo. Eu tenho o TikTok. Tá, eu confesso, eu criei o TikTok pra ganhar dinheiro, eu ganhei dinheiro, depois que acabou o dinheiro, parei de usar. Foi literalmente esse processo. Mas eu fiz bons R$41,50. Mas foi uma grana, foi. E realmente, eu gosto muito da ideia de conteúdo rápido, que ele promete. Mas é muito difícil. Você vai ter que fazer uma curadoria muito grande do conteúdo que tá lá pra isso. Então é isso. Antes eu fiz aquela crítica ao TikTok aqui, falando que eu acho que é um conteúdo preguiçoso. Eu até entendo que tem gente que coloca uma dedicação ali em fazer. Mas assim, é pouca gente, vai. Tem TikTok que você entra e fica, mano, que merda, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Igual, algumas pessoas lá que eu acho interessantíssimas do conteúdo que produz, por exemplo, é o Zack King, por exemplo, que ele transcreveu simplesmente o conteúdo que ele já fazia antes pra lá, né? Aqueles truques de ilusionismo de edição de imagem. Aquele que nasceu no Vine? É, ele mesmo. Ah, tô ligado. Então ele usou lá como uma base. Tem algumas pessoas também, tem um cara que o foco dele é mostrar produção de fotos e dar dicas de produção de fotos. Eu acho muito legal também. Mas, igual eu falei... É legal que o TikTok, diferente do Vine, não é só 7 segundos, né? Ele pode ser maior. E é um grupo num universo gigante, que é o TikTok. Sim. Então é isso. Mas acho que é isso, né, Renan? A gente falou muito sobre rede social. Conta aí pra gente quais você gosta, quais você não gosta, qual que você não aguenta nem te pagando. E acho que a gente pode ir pra sugestões das semanas. Bora lá para sugestões da semana. Sugestões da semana. Seu guia do Irmandade Nerd. A minha vai ser super rápida, assim, sério. Não vou ter muito o que sugerir. Só pra parar de recomendar música toda semana, eu vou para a segunda opção de recomendação que eu sempre dou, que é canais no YouTube. Vou recomendar o TV Quase. É um canal feito pelo Daniel Furlan, acho que muitos aí talvez lembrem dele. Talvez conheçam ele do Choque de Cultura, enfim, de outros projetos. E meio que o TV Quase é o que sobrou da MTV, sabe? Pra quem pegou a época da MTV. Ele junto com a Amada Foca são tipo o que viraram a MTV depois que ela acabou. Foi meio que, né? O Amada Foca surgiu da ideia de MTV. Continuar com o furo, né? Nem sei se era o furo, MTV era alguma outra coisa. A galera que começou com o Amada Foca... Acho que era mais o Comédia MTV. Era a galera... Era o pessoal da Comédia MTV ali, né? Do furo também, do último furo, do furo do ano em que a MTV faliu também. Ah, sim, Mas o TV Quase, eu super recomendo, o último programa do mundo, cara. Coisa mais idiota e legal que você vai ver na sua vida. Vai na ordem, começa no primeiro e vai até o episódio 40 e poucos. Mas essa a minha recomendação, TV Quase no YouTube. A minha recomendação vai... Se você acompanha no Instagram, eu mencionei uma lá esses dias, nas fotos. Que eu tava tendo um momento muito legal em família aqui em casa, na hora de comer e tal, assistindo coisas na Netflix. Então eu vou recomendar as duas coisas que a gente terminou, que eu achei muito legais. São coisas totalmente diferentes. A primeira foi a que eu postei lá no Instagram, que é o The World's Most Extraordinary Homes, né? Que é as casas mais extraordinárias do mundo. É muito legal. É um guilty pleasure tão tranquilo e é muito legal. E ainda mais agora que a gente tá em casa, é muito bom pra você ver e viajar. É a outra... Visitar as casas alheias. E assim, a outra que foi o que eu e minha tia a gente assistiu antes desse, o nome em inglês é The Floor is Lava. Em português acho que eles colocaram como O Jogo da Lava, que é muito legal, que é tipo... Cada episódio são 3 pessoas tendo que passar por um cômodo da casa que foi inundado por lava. E é muito legal. Caraca. E aí É tipo aquela brincadeira, The Floor is Lava. Literalmente, é baseada nessa brincadeira. Tem uma série na Netflix disso. E aí a equipe que chegar com mais gente e no menor tempo ganha R$10 mil. É muito legal. É em português, brasileiro? Não, americano.
Então é 10 mil reais? É, 10 mil dólares. É. Ah, tá, eu pensei. Será que é uma versão brasileira? É muito Então porque eles legal. dão em reais o valor? Ok. E assim, vou dar uma então. recomendação leve extra aqui só, porque essa é mais pessoal, é de um amigo meu, a música que ele lançou esses dias, que chama Cristal, do Bernardo. Eu já falei do Bernardo antes, tô recomendando de novo. Acho que já, vários episódios atrás. Mas é que ele lançou essa música na sexta-feira. Hoje a gente tá gravando no domingo, mas ele lançou na sexta. Vai lá ouvir, prestigiar ele. É muito legal, cara. Um cara excelente pessoa e excelente artista. Boa, tá aí. Então a gente vai ficar por aqui. Esse foi o episódio sobre mídias sociais. Nesse que é o penúltimo episódio da temporada. A gente vai voltar, calma. Ainda tem mais um episódio antes da gente explicar o que vai acontecer pra frente do podcast. Não se esquece de seguir a gente no Twitter e Instagram em @IrmandadeNerd_ e no Facebook em facebook.com/IrmandadePodcast, pra você que ainda usa Facebook. E seguir a gente nas nossas redes sociais também, né? Eu lá no Twitter em Renan Chronicles, eu lá no Instagram como RenanP2. Acompanhe minhas fotos diárias. Vai lá ver as fotos diárias do Renan. O meu é @Irmandade. Caraca. @MarlonMarins_ em ambos, Twitter e Instagram. Também no youtube.com/MarlonMarins, enfim. Outra coisa, se você não viu a apresentação do Cyberpunk, vai lá acompanhar, que a gente assistiu lá no YouTube. A gente fez a cobertura ao vivo desse jogo, que eu não estou me contendo mais de ansiedade. Enquanto a gente tá aqui jogando The Last of Us Part 2, que vai ter episódio sobre futuramente. Garantimos isso, vai ter. Mas é isso. Vamos ficando por aqui então. É isso. Valeu por ter ouvido e a gente volta na próxima semana com mais um Irmandade Nerd Podcast. Falou, gente. Falou.